Olá, bem-vindos a mais um Revisa Med Discute. Hoje nós vamos falar sobre hipertensão arterial. Meu nome é Júlio Abreu, eu sou doutor em pneumologia e sou coordenador educacional do Revisa Med. Hoje nós vamos contar com a presença da professora Marcélia Barral. A professora Marcélia Barral, ela é professora de cardiologia da Faculdade Suprema, é coordenadora do serviço chefe do serviço de cardiologia e coordenadora da residência em cardiologia do Hospital Maternidade Terezinha de Jesus. Boa tarde. Para mim é um grande orgulho ter a Marcélia com a gente. A Marcélia foi residente no período que eu coordenava a terapia intensiva do Hospital Universitário. Excelente residente, diga-se de passagem. Então, para a gente que é professora a vida inteira, sempre é motivo de muito orgulho contar com a participação de um ex-aluno numa atividade tão importante. Muito obrigado, Marcela, por você ter aceito esse convite. Júlio, obrigada pelo convite, obrigada pelas palavras, e estou à disposição para as perguntas que surgirão no nosso chat. Ok, então, Marcela, a gente vai começar, a gente sempre tem começado essas conversas aqui com a questão de uma definição. Então, aí, eu acho que você podia definir para a gente, né, o que é hipertensão arterial, ainda mais que isso vem mudando tanto nos últimos tempos, né? Então, a gente podia começar com essa pergunta. Como que a gente define hipertensão arterial? A hipertensão arterial é uma elevação dos níveis pressóricos caracterizada pela pressão sistólica igual ou maior a 140 e a diastólica ou a diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Essa convenção vem desde os anos 70, ela, na verdade, esse valor é um valor que é uma convenção. Tentou-se, no decorrer das diretrizes nacionais e internacionais, estabelecer algum outro valor, inclusive a gente teve uma diretriz americana de 2017 que alterou esse conceito, mas o consenso é ainda esse, Quer mundialmente dizer, aceito. aquela questão que chegou uma época aí das pessoas considerarem que a pressão arterial tinha que ser menor do que 120 por 80. Teve uma época que foi 130 por 80, depois 120 por 80, e aí tem aquela questão do normal alto, esses conceitos ainda continuam? Ficou assim, acima de 120 por 80, tem algum significado ou não? O significado realmente é acima de 140 por 90? Então, quando em 2017 a diretriz americana lançou o conceito de que acima ou igual a 120 por 80, o paciente é considerado hipertenso, o joint, isso teve uma repercussão enorme na comunidade científica, visto que a incidência mundial de hipertensão, que é em torno de 30% da população, subiu para torno de 42%. Isso causou um grande impacto na literatura mundial. O fato é que as demais diretrizes não aderiram a essa norma, tanto a diretriz europeia quanto a diretriz brasileira, que é a 7ª, ela também é dessa época, e ficou-se como hipertenso, o valor que eu já havia falado. O que a gente tem, 140 seguindo por a 90. diretriz brasileira e europeia, é que o nível recomendado de pressão seja inferior a 120 por 80. E que o paciente que tem de 120 a 139 de sistólica e de 80, isso mesmo, a 80, de 80 a 89 de diastólica, ele tenha que passar por uma reavaliação mais frequente. Ele deva ser considerado como um pré-hipertenso. Tá, isso é interessante, né, Marcela? Porque a gente vem vendo nos últimos anos quase que uma forçação de barra, né, para poder reduzir cada vez mais os pontos de cortes, né? A gente viu isso em diabetes, a gente vê isso em dislipidemia, esses pontos, até às vezes na própria pneumologia, em alguns valores espirométricos, as pessoas Exatamente. querem forçar uma coisa que é um ponto de corte que às vezes a única coisa que você ganha é acrescentar mais pessoas e, de repente, mais ansiedade,
sabendo que o que vai mudar mesmo na doença é a partir de um determinado momento, né? Que já é uma experiência de décadas, né? Júlio, inclusive, quando eu estou lecionando, eu alerto os meus alunos que, embora essa diretriz americana, esse joint, altere o que é hipertenso, quando é a abordagem terapêutica, ela mantém os mesmos níveis de as outras diretrizes. Ou seja, aumenta-se a incidência de hipertensão por esses valores, cria-se um estresse geral na população, na medicina pública, e o tratamento persiste o mesmo. Inclusive, a sociedade americana é até mais complacente em alguns casos, que eu particularmente julgo que a gente deva ser mais radical, como o paciente diabético, no qual a diretriz americana considera o valor de 140 por 90 como adequado, e a gente sabe que o diabético, por ter um risco cardiovascular maior, deve ter os níveis pressóricos inferiores a 130 por 80. Isso reza a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes também, e assim como foi publicado recentemente no Congresso Europeu de Cardiologia, uma diretriz da Sociedade Latino-Americana de Cardiologia, enfatizando que o hipertenso deve ser, na verdade, tratado conforme o nível de risco cardiovascular. Essa visão eu julguei ser muito interessante, porque então, a primeira diretriz que defende que o nosso esforço no tratamento e as nossas metas devem atender o risco global do paciente, o que eu particularmente julgo como muito coerente. Não, eu também concordo totalmente, né? A gente, como eu te falei antes da gente ter começado aqui, a gente tem já 2 Revisamedes discute, né? Um sobre diabetes e outro sobre obesidade, né? E a gente vê essa questão, né? De você ter que avaliar a saúde de uma maneira mais global, né? A gente ainda comentou dessa questão do conjunto de risco metabólico que vai juntando essas coisas todas, né? Vai juntando obesidade, dislipidemia, diabetes, esteatose hepática. Então, esses pacientes, eu achei muito legal essa sua visão, esses pacientes tem que ter um enfoque diferente do restante, né? Do indivíduo que não tem nenhuma outra condição de risco associada, né? De condição cardiovascular associada. Com certeza. Muito bom. Inclusive, a nossa diretriz, Pode falar. Embora a nossa diretriz esteja datando de 2016, 2017, se eu não estou enganada, ela é muito coerente nesse aspecto, porque quando o paciente já tem um risco cardiovascular alto ou muito alto, exemplo na prática, se você tem um paciente que ele já teve um infarto ou já teve um AVC e tem níveis pressóricos maiores do que 140 por 90, na primeira consulta ele já deve ser considerado como hipertenso, e se na primeira avaliação os níveis são iguais ou superiores a 160 por 100, na primeira consulta ele já deve iniciar o tratamento farmacológico, ou seja, aplicar o tratamento adequado conforme o perfil desse paciente. Eu acho que vai ser a tendência futura Perfeito. do tratamento da hipertensão. Né? Perfeito. Aí eu queria aproveitar e já te perguntar isso que você falou da questão como é que tem que ser tirada a pressão? A pressão que é medida, a pressão que é medida no consultório, ela vale, não vale? Tem que ser uma pressão que seja medida no ambulatório, tem que usar mapa, não tem que usar mapa? O que a gente vai usar aí para poder fazer o diagnóstico? Seguindo as nossas diretrizes, para se ter o diagnóstico de hipertensão, são necessárias 2 medidas anormais. Em relação à aferição da pressão arterial, a gente tem uma série de normas a seguir. O paciente não pode ter praticado exercício físico no momento da aferição da pressão, o paciente não pode ter fumado, tem que estar com a bexiga vazia. Nesse contexto, o método de aferir a pressão deve ser realizado com um manguito adequado. O manguito tem que cobrir 2/3 do comprimento do braço do paciente, e fica um alerta, inclusive, para a pediatria,
porque a gente sabe que dentro da pediatria há uma variação maior de tamanho das crianças. Outro aspecto é que na hora de aferir a pressão, o braço tem que estar na altura do coração, o paciente não pode ter a pressão aferida com o braço para baixo, enfim. Pode estar deitado? Pode estar ele deitado. Pode estar deitado, né, desde que o braço esteja na altura do coração e desde que o braço esteja estendido. Então, pode ser aferido deitado. Inclusive, foi bom a gente tocar nesse assunto, porque durante a rotina de avaliação do paciente hipertenso, no mesmo atendimento, são necessárias 2 aferições. Geralmente, na primeira aferição, tem aquele aspecto emocional do jaleco branco, o paciente vai estar mais tenso naturalmente, e a gente deve sempre valorizar a segunda aferição. Isso eu costumo enfatizar com os meus alunos no ambulatório. E outro aspecto importante, dentro do paciente que já é hipertenso e já está usando fármaco, é a gente aferir o paciente sentado de pé ou deitado de pé, porque muitos fármacos dão hipotensão postural. E a gente tem que ter essa aferição em 2 posições para ver se o paciente não está tendo hipotensão postural. Perfeito. Né? Ainda assim, eu acho importante, nesse momento, a gente falar dos tipos de aparelho. O aparelho que era considerado padrão ouro era o aparelho de mercúrio, mas pelo aspecto biológico de risco, o aparelho de mercúrio foi tirado do mercado. Então, a gente atualmente pode aferir com o aparelho com reloginho, com o esfigmomanômetro, que é considerado ainda o melhor, e em relação aos aparelhos digitais, a nossa diretriz libera apenas 2 marcas, é claro que eu não vou falar os nomes, quem quiser pode acessar a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, são 2 marcas apenas autorizadas, e o aparelho tem que ser de braço. Esses 2 aparelhos que estão aprovados pela SBC são de braço. O aparelho de antebraço não é fiel, ele pode, às vezes, ter um desvio muito fora do esperado, e a gente não aconselha, inclusive dentro do ambiente domiciliar, que esse aparelho de antebraço seja usado. Só completando a sua pergunta, em relação ao diagnóstico de hipertensão arterial, são necessárias 2 aferições. A primeira aferição costuma acontecer por um profissional da saúde. A segunda, a gente tem 3 opções. Ou a gente marca uma outra consulta, ou a gente solicita um mapa, que é um aparelho no qual as aferições são feitas de meia em meia hora por 24 horas. Então, o paciente coloca o aparelho na clínica e retira no dia seguinte, sendo que por um mapa é mais rigorosa a definição de normal. No mapa, passa a ser 135 por 85 no dia e 130 por 80 à noite. Isso acontece porque durante a noite, todo indivíduo normal deve apresentar um descenso fisiológico da pressão arterial. Inclusive, o paciente que não o apresenta deve ser investigado, inclusive quanto à apneia obstrutiva do sono, que é uma causa de hipertensão secundária. E ainda completando esse nosso assunto, esse tópico, a terceira forma de estimar a pressão arterial é a monitorização residencial da pressão arterial, ou seja, alguém da família, alguém de convívio com o paciente, vai fazer uma aferição de alguns dias e levar anotado para o profissional da saúde no segundo atendimento. Então, essa segunda aferição pode ser através do próprio médico, pode ser através do mapa, que acuse níveis pressóricos elevados, ou pode se dar através de uma monitorização residencial da pressão arterial. São essas as 3 formas da segunda aferição. Tá perfeito, né? Mais claro do que isso, impossível, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você fala assim com tanta clareza, o que a gente vê também, né, é quantas vezes essa pressão
é aferida, né? Vou usar o seu termo aí de aferição, que é o termo correto. Quantas vezes essa pressão é aferida de maneira incorreta e uma definição é dada para o paciente de maneira incorreta, de uma maneira corrida, sem que o paciente esteja na posição adequada, sem que ele tenha tido um tempo para relaxar, né? Então, como que é isso que você falou? É tão simples, né? E tão claro, e é tão importante, né? E como sempre, como tudo que é simples, claro e importante, frequentemente não é seguido, né? Infelizmente, muitas vezes não é seguido. Verdade, Júlio. E outro aspecto que merece nossa confiança é a fala do paciente, porque a gente tem duas situações que a primeira é a hipertensão do jaleco branco. O paciente chega no seu consultório, o nível pressórico dele vai se apresentar elevado, mas na verdade esse paciente não é hipertenso. Ele está sofrendo uma elevação pressórica pelo estresse de estar no médico. E esse paciente merece sua confiança quando fala: ah, doutor, mas quando eu afiro em casa, os níveis estão normais. Até um modo de desmistificar pedir um mapa ou uma monitorização residencial da pressão arterial. E tem o outro paciente, que é aquele que te fala que ele tem olhado a pressão, ela tem ficado elevada, mas que quando chega no seu consultório, a pressão está normal. Então, mais uma vez, o mapa e a MRPA vão ajudar nesse diagnóstico. Então, a gente tem também que valorizar a fala do paciente. Sim. Né? E aí, né, entra a parte que você falou aí dos aparelhos, né? A questão da importância desses aparelhos, né? Porque esses aparelhos de antebraço, eles são muito populares, né? Os aparelhos que pegam braço, eles são mais caros. As marcas boas, obviamente, são as marcas mais caras. E muitas vezes o que é utilizado é justamente uma marca mais barata, de antebraço, para poder fazer essa monitorização. E aí, de novo, a gente fica em maus lençóis, né? Numa dificuldade para poder fazer. Aqui no consultório, inclusive, às vezes eles ligam: nossa, doutora, eu olhei minha pressão, ela não controla. Aí eu reagindo e falo assim: por favor, traga o aparelho do senhor. E eu tenho o hábito de demonstrar, né? Porque às vezes eles falam: ah, doutor, está sendo exagerado, esse aparelho é bom sim, foi vendido para mim, e a pessoa falou que era seguro. Então, um mecanismo que eu uso é pedir ao paciente: ó, vem aqui no consultório, mas traz seu aparelho também, porque eu vou ferir no seu e no meu, para mostrar que realmente tem viés. Dá diferença, né? Ô, Marcela, e a parte da hipertensão arterial, depois que o paciente foi diagnosticado com a hipertensão arterial, antes da gente entrar na parte de tratamento, ele precisa fazer mais algum exame ou mais alguns exames depois que ele já tem um diagnóstico feito da hipertensão arterial? Tem mais alguma coisa que precisa ser feita? Na verdade, a hipertensão arterial é o menor dos problemas dentro desse contexto, porque a hipertensão pode ser tratada. O problema maior é como um iceberg, a parte de baixo, se essa hipertensão já levou a danos no organismo desse paciente. E para isso são mandatórios exames complementares que vão mostrar se esse paciente já teve lesão em órgão-alvo. No cenário do SUS, alguns exames são baratos, fáceis de serem executados e já nos dão essa informação de uma forma muito clara. Dentro do próprio exame médico, seria ideal fazer a fundoscopia, que vai nos mostrar sinais de retinopatia hipertensiva e definir para a gente essa pergunta, se o paciente tem ou não lesão de órgão-alvo. Então, o exame do fundo de olho, o eletrocardiograma dentro dos exames cardiológicos entra como exame fundamental, porque ele vai nos mostrar a evidência ou não de hipertrofia ventricular, que também evidencia lesão de órgão-alvo. Gostaria de complementar colocando que o eletrocardiograma, embora específico, tem uma especificidade de 85% para dar o diagnóstico de hipertrofia, não é o exame mais sensível. Então, havendo possibilidade, porque a gente sabe que o Brasil é um país diversificado socioeconomicamente, então, havendo possibilidade, deve-se solicitar um ecocardiograma também,
que é o exame padrão ouro, em evidenciar a hipertrofia ventricular, um exame mais sensível que o eletro, e, além do fundo de olho, eletrocardiograma, ecocardiograma. Os exames laboratoriais também são importantes, como uma avaliação da função renal, para ver se há acometimento da função renal, assim como o EAS, a evidência de proteinúria num paciente que não tenha outros fatores que possam propiciar proteinúria muito antes de ter elevação de creatinina, é um marcador de dano renal. E o aspecto metabólico desse paciente, porque se esse paciente tiver dislipidemia, diabetes, o risco cardiovascular global desse paciente será muito maior. Ou seja, resumindo, um screening com fundo de olho, eletrocardiograma, ecocardiograma e exames laboratoriais, que não só direcionem a função renal, como toda a função metabólica do paciente, são importantíssimos para a avaliação do paciente hipertenso. E, considerando que 5% da população tem hipertensão secundária, alguns exames podem ser necessários nesse diagnóstico, como a avaliação tireoidiana, no diagnóstico de hipertensão secundária por um hiper ou hipotiroidismo. A gente tem que ter uma visão dentro da medicina global. Então, às vezes, o paciente chega hipertenso no consultório e ele está sofrendo de uma alteração tireoidiana, ou ele tem, na verdade, uma síndrome de Cushing, e nesse paciente a gente tem que dosar o cortisol sérico, ou principalmente no hipertenso que está refratário ao tratamento, a gente vai falar de tratamento, acredito que mais à frente na nossa conversa, se esse paciente está refratário e às vezes ele tem uma hipocalemia, a gente tem que suspeitar de um hiperaldosteronismo, e aí a dosagem de renina e aldosterona vai ser fundamental para a gente ter o diagnóstico. Então, alguns casos, alguns exames laboratoriais específicos vão ajudar no diagnóstico de hipertensão secundária. Assim como aquele paciente que chega no seu consultório queixando de palpitação, de dor de cabeça, a gente tem que pensar em dosagem das metanefrinas, né, como diagnóstico dessa hipertensão secundária. Então, tem os exames que são rotina, que são os primeiros que eu falei, mas existem também exames que são direcionados na nossa suspeita de hipertensão secundária, como o caso de feocromocitoma, que cursa com palpitação, com cefaleia. Então, dentro da nossa anamnese, a gente tem que direcionar esses casos mais específicos. Certo? Certo? Como sempre, tem que escutar o que o paciente está falando, né? Saber interrogar e saber escutar, né? E depois construir esse conjunto. E mais uma vez, dentro do que você falou, né, Júlio? As consultas, às vezes, são muito rápidas e é um detalhe na anamnese que vai trocar toda a sua rotina. Eu vou até aproveitar esse momento informal para contar uma paciente no meu ambulatório lá no Terezinha, ela tinha hipotiroidismo e uma hipertensão refratária. Eu achei que ela não era aderente ao tratamento. Resolvi internar essa senhora e medicá-la para ver se os fármacos durante a internação fariam efeito e eu teria meu diagnóstico, então, de paciente não aderente. No dia seguinte, à internação, cheguei para passar a visita e as mulheres acompanhantes lá da enfermaria todas reclamaram comigo: poxa, doutora, a senhora não deixou a gente dormir à noite, a sua paciente ronca a noite inteira. Ou seja, essa senhora tinha uma apneia obstrutiva do sono, levando a uma hipertensão secundária. Fez a polissonografia e depois que começou a usar o CPAP, a pressão dela controlou. Então, a gente sempre tem que ter essa visão dentro da medicina. Sim, e aí eu fui fazer a pergunta que eu não tinha feito antes: a senhora ronca? E eu já estava com a resposta, né? Porque toda a enfermaria reclamou no dia seguinte, que não tinha conseguido dormir. Mesmo que ela negasse, né? Você estava cheio de testemunha, né? Eu acho que sempre quando a gente tem um caso, né, para poder chamar a atenção, para poder ilustrar, isso é muito importante, né? E serve para a gente também, né? Porque a gente tem que pensar
a gente tem que estar sempre pensando da maneira, como você disse, da maneira mais global, né? Só que muitas vezes na rotina, na pressão do dia a dia, na pressão dos ambientes que a gente está trabalhando, às vezes escapa alguma coisa, né? Isso também é uma coisa que a gente entende, né? Então, por isso que toda consulta é quase como se fosse uma primeira consulta, né? Que dá a chance da gente rever alguma coisa que a gente não tinha visto ainda. Exatamente, Ótimo. A gente está sempre aprendendo. Deixa eu te perguntar uma coisa que a gente tem, dentro da pneumologia, uma coisa que a gente tem, que eu sempre reparei muito, e cada vez eu fico mais atento, é que quando faz a tomografia, muitas vezes vem uma descrição de lesões cáusticas na região de coronária, né? E aí agora também está cada vez ganhando mais destaque a questão do score de cálcio, porque muitas vezes eu recebo um paciente que a pneumopatia dele é mínima, é uma coisa mínima, não vai alterar a vida dele. E ele está lá com várias calcificações pelas coronárias, né, mostrando que esse é um paciente que já fez aterosclerose, já tem calcificação, né? E aí eu queria te perguntar, dentro da utilização hoje do score de cálcio, ele já é uma rotina em pacientes hipertensos ou não? Ele não é uma rotina, você vai definir pacientes específicos para fazer score de cálcio. Como é que fica isso? Não é rotina porque você não falou, eu já sei que não é rotina. O score de cálcio deveria ser uma rotina. Ele deveria ser uma rotina porque ele tem uma correlação muito grande em mostrar o paciente de alto risco cardiovascular. No cenário de Brasil, acontece que as operadoras de saúde não liberam apenas o score de cálcio. Quando a gente pede apenas o score de cálcio, eles vão fazer a angiotomografia multislice de coronárias como um todo. Eles te dão até o score de cálcio, mas desde que você peça uma angiotomografia multislice de coronárias. Eles não fazem apenas, vamos dizer, a metade do exame, que é o que é usado na maioria dos países desenvolvidos. Que aí não precisa de contraste, né? Exatamente. E nesse contexto, acaba que a angiotomografia de coronárias é um exame ainda caro operacionalmente para o sistema de saúde e, no intuito de autorizar o exame, as operadoras só executam se o paciente, na verdade, tiver uma angina e não possa fazer exame provocativo por algum outro motivo. Então, a gente não consegue pedir algo que seria importantíssimo, porque dentro das operadoras de saúde não há uma autorização só para o score de cálcio. Isso é muito ruim, porque é um exame fácil de ser feito, que tem uma correlação com risco cardiovascular muito alta, mas que dentro da rotina de Brasil a gente ainda não consegue executar. Excelente, né? Eu não sabia disso, eu não sabia. A gente tá fora do pedido específico do exame, né? Eu não sabia, mas sempre esse alerta, né? Para a gente também prestar atenção nas tomografias de tórax, né? Que engraçado, nem todo radiologista descreve. E é muito fácil de ver, né? Na hora que a gente está vendo a parte da janela mediastinal, você só sair em cima da área cardíaca que você vai ver que tá cheio de ponto de cálcio lá. Porque a imagem é hiperrefringente. Como? Mas eu acredito que o exame, dentro de toda a rotina de exame complementar, que a gente vê que sempre o exame é barateado no decorrer dos anos, a técnica vai se tornando mais acessível, e eu acredito, inclusive, que dentro da cardiologia, a tomografia e ressonância são exames mais detalhados e que, com o barateamento do custo, vão ser solicitadas de uma forma muito mais abrangente. O que a gente precisa mesmo é que o método fique mais barato. Perfeito. Bom, vamos andar, né? Porque a gente tem tempo aí, você está no consultório, você concordou em gravar isso, mas você tem consultório ainda. E o tratamento? Vamos começar a entrar no tratamento. Porque hoje tem alguma definição de que sai disparado algum grupo farmacológico ou algum medicamento que é a primeira escolha para todo mundo, ou ainda tem aquela questão de definir quem que é a que tipo de grupo que o paciente pertence para poder ter um medicamento? Como é que está agora? Então, Júlio, a gente tem que desmistificar uma fala que, inclusive, é enfatizada no próprio Joint,
que é o consenso americano. IECA e BRA não são a primeira escolha no uso de hipertensão. O que a gente vê dentro da assistência terciária, no nível terciário, é que chega aquele paciente hipertenso, virgem de tratamento, e quando opta-se pelo uso de um fármaco, inicia-se um IECA. E não é assim, principalmente no Brasil, que tem uma grande incidência de população negra, o IECA e os BRA não têm um efeito tão satisfatório nessa população. Então, o tratamento farmacológico da hipertensão arterial deve seguir o risco cardiovascular do paciente, que eu acho que é uma tendência que começa a aparecer nos guidelines e que vai ficar, e de acordo com o perfil das comorbidades desse paciente. Então, a gente vai adequar cada fármaco ao perfil desse paciente. E é essa regra que tem que sempre ser seguida. Inclusive, a gente tem os fármacos considerados de primeira linha e os de segunda linha. Nesse contexto, a gente sabe que inibidores da ECA, inibidores da bradicinina, diurético e bloqueador de cálcio de ação periférica surgem como os de primeira linha. Mas eu gostaria de enfatizar o aspecto de que, embora um beta-bloqueador, uma alfa-metildopa, não sejam considerados primeira linha, existe sim aquele perfil de paciente que até as drogas que não são primeira linha serão a primeira indicação para esse paciente. Então, dentro de hipertensão, não existe fármaco, considero eu, de primeira linha. Existe o fármaco adequado ao perfil de cada paciente. É essa a grande verdade. Né? Qual que seria então, a primeira linha só para a gente deixar alguns grupos aqui, né, que são os mais frequentes, né? Vamos supor que chegou um paciente que está na faixa, a partir dos seus 50 anos, né? A gente fazer a separação entre população negra e população não negra. Qual que seria a primeira escolha se ele não tem outras comorbidades importantes? O que é difícil, né? Normalmente ele tem alguma comorbidade, principalmente já começando com uma doença como a síndrome metabólica, né? Várias características de síndrome metabólica. Mas vamos considerar que ele é aquele hipertenso que não tem nada mais. O que começa? Olha, Júlio, eu não preparei slide, eu não tenho como projetar agora, eu gastaria tempo, mas eu lembrei de uma diretriz inglesa, e eu sempre a uso nas minhas aulas, porque ela coloca o seguinte: paciente jovem e não negro, paciente idoso e negro. Então, de uma forma muito direcionada, diria eu, o paciente jovem e não negro, e aí eu considero abaixo dos 60 anos, tem como principal indicação, desde que sem comorbidades, o inibidor da ECA ou o inibidor da bradicinina. O paciente com mais de 60 anos e negro tem como primeira indicação ou diurético ou bloqueador de cálcio de ação periférica. Eu acho essa informação muito esclarecedora e muito pontual. Excelente. Desde que não haja outra comorbidade associada. E conforme o nível pressórico, na verdade é isso que a nossa diretriz usa, o hipertenso grau 2, de uma forma assim, mais simplória, o paciente que tem a pressão diastólica até 99, que é o hipertenso grau 1, mas assim, de uma forma mais simples, né? Sem que a gente tenha que memorizar aqueles valores. O hipertenso grau 1, a gente começa com monoterapia. Agora, aquele paciente que já tem 160 de sistólica ou 100 de diastólica, que cai no hipertenso grau 2, a gente sempre começa com associação terapêutica. Agora, é importante falar que apenas 1/3 de todos os pacientes que a gente começa a monoterapia vai ter controle pressórico com apenas um fármaco. E antes de tudo isso, eu acho também que dentro da nossa rotina de consultas, às vezes rápidas, num cenário de SUS, a gente poderia gastar um tempinho a mais
para falar de medidas não farmacológicas dentro do nosso consultório, do nosso ambulatório. A diretriz brasileira coloca que a perda de 5 quilos leva a uma redução da pressão sistólica de 10 a 20 e da diastólica até 10 milímetros de mercúrio. Ou seja, um hipertenso grau 1, sem comorbidades, se eu tiver poder de convencimento nesse paciente, se eu persuadir nesse paciente que ele perder peso significa não tomar o remédio para pressão e ele ver o resultado, ele vai deixar de tomar o fármaco. Porque a gente sabe que todo fármaco tem seus efeitos colaterais. Assim como a atividade física aeróbica. Essa recente diretriz latino-americana que foi publicada no Congresso Europeu enfatiza que o exercício aeróbico é capaz de reduzir os níveis pressóricos. E a gente sabe que dentro do tratamento de hipertensão, o maior problema, além da adesão farmacológica, é a adesão ao tratamento não farmacológico. O brasileiro tem hábito de pôr muito sal na sua alimentação. E o sal é um dos maiores vilões em se provocar hipertensão. E tudo isso através de uma simples conversa com o paciente, um poder de convincência que às vezes a gente tem para um fármaco e não tem dentro de algo que é muito simples, às vezes a gente já fala, esse paciente não vai conseguir perder peso, não. Mas eu acho que a gente tem que perder um tempo dentro do nosso atendimento para enfatizar. Até porque eu falei que todo fármaco tem seus efeitos colaterais. Muitos antihipertensivos pioram o perfil lipídico, pioram a glicemia, e todo fármaco tem seu efeito colateral. Então, é importante a gente frisar que o tratamento não farmacológico é um aliado importante no tratamento da hipertensão. O que eu acho que é interessante, muito interessante isso que você falou, é a questão também o seguinte, que você falou que é preciso que o médico dê um pouco mais de tempo para isso. E eu acho que também é preciso que os médicos tenham um pouco mais de conhecimento, porque, por exemplo, a questão da recomendação da atividade física. Então aí a gente começa a entrar na própria saúde do médico. O médico que não faz atividade física, ele não consegue recomendar atividade física porque ele nem sabe como é que faz atividade física. Né? E você chegar naquele ponto da Organização Mundial de Saúde, que são 30 minutos de atividade física moderada, 5 vezes por semana, para dar os 150 minutos por semana, quando você coloca isso às vezes assim, fica muito difícil para o paciente. Mas você fala, começa com 10 minutos. Começa com 10 minutos por dia, vai dar, se você fizer 7 dias da semana, já dá 70 minutos, já deu a metade. Esse eu acho que é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu acho que assim, talvez seja mais importante, eu estou trabalhando muito essa parte nos pacientes pneumopatas, é a questão do peso. Né? É a questão da gente saber orientar o paciente a perder peso. Todo mundo precisa aprender mais como orientar uma pessoa a perder peso, porque não adianta que a gente não vai ter endocrinologistas em números suficientes, a gente não vai ter nutricionistas em números suficientes, a gente não vai ter capilaridade, né, do próprio sistema para poder atender isso. Então a gente tem que aprender, né? Porque você tem que orientar a gente tem que orientar o paciente a fazer isso. Vou tocar numa ferida muito importante para a gente, o tabagismo. Com certeza. Olha, outro dia teve uma paciente internada e aí eu falei assim, é a hora, porque a gente tem que trabalhar muito com o psicológico do paciente. Eu estava dando uma alta para ela e falei assim, olha, senhora me respeita? Respeito, doutora. Sou médica da senhora há quantos anos? Ah, doutora, há mais de 10 anos, eu não lembro. Então, eu vou te pedir uma coisa. Se a senhora não parar de fumar, a senhora troca de médico. Porque eu não consigo mais ser sua médica se a senhora continuar fumando. Então, eu peguei o momento da alta, né, que o paciente está gratificado porque fez uma angioplastia, porque não teve infarto. E ali eu senti que psicologicamente era a hora de eu pegar a paciente no pulo. Que ela porque mudança de hábito é muito difícil, né? Tem que ter muita motivação. Tem que ter muita motivação. Então, quer dizer, são os gatilhos motivacionais, né? Você tem que pegar um bom gatilho motivacional. Né? Para mim, como cardiologista e médica do SUS, era muito mais fácil eu chegar lá e falar assim, a senhora está de alta, vai tomar seu AS, é o discurso habitual que a gente usa. Mas eu acho que eu fui muito mais importante no momento que eu motivei a ela a cessar o tabagismo. Isso é uma realidade também que eu sei que você enfrenta como pneumologista.
Porque às vezes é muito mais simples, né? Você encaminhar para um serviço de cessação de tabagismo, você encaminhar para um fisioterapeuta ou para um educador físico, você encaminhar para um nutricionista. Mas eu acho que se a gente não aprende todas essas coisas, né? Então, é o caso dos pneumologistas, dos cardiologistas, acho que na realidade nenhum deles pode fumar, né? E os médicos têm que estar altamente motivados a fazer atividade física e estarem dentro de um peso adequado, né? Porque você falou aí do pré-hipertenso, né? A gente tem o pré-hipertenso, a gente tem o pré-diabético, mas a gente não usa o termo pré-obeso. Você já reparou que a gente não usa o termo pré-obeso? A gente fala que o cara está com sobrepeso. Aí sobrepeso é uma coisa leve. Não, é pré-obeso. Pré-obeso com tudo que vem junto, né? Então, esse conjunto todo, né? E o pré-tabagista é pré-DPOC ou pré-câncer de pulmão, né? Na hora que a gente coloca os prés, né? Ele começa a ficar mais assustado. Marcelo, mas agora deixa eu te perguntar uma outra coisa. Para a gente andar aqui, eu estou de olho aqui no relógio. Estou preocupado com o seu tempo. A questão dos medicamentos que você falou, a gente teve um artigo publicado ano passado, que foi inclusive considerado pelo New England, na área de cardiologia, como um dos 10 artigos mais importantes publicados no ano passado, que é um artigo que fala de que o uso da medicação antihipertensiva, se ela não for tomada de manhã, se ela for tomada à noite, há uma redução extremamente significativa dos eventos cardiovasculares nos anos subsequentes. E no comentário que ele faz ainda desse artigo, ele chama a atenção de que isso provavelmente não ganharia manchetes de jornais como se fosse um novo fármaco ou alguma outra coisa que tivesse associada com uma redução tão expressiva de desfechos cardiovasculares. Esse trabalho, sei que você conhece esse trabalho está sendo divulgado da maneira suficiente? Você acha que está havendo uma mudança de comportamento dos cardiologistas nesse sentido de recomendarem o uso da medicação, principalmente quando é uma monoterapia, né, quando não tem diurético, fica mais fácil, o uso deles na hora de deitar? Então, esse estudo é o estudo IJA, ele foi publicado ano passado, apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia. Ele estudou em torno de 20 mil pacientes, e os pacientes que tomavam os fármacos no período da noite tiveram um maior êxito no controle pressórico e nos eventos cardiovasculares. E de uma forma muito correta, esse estudo mostrou o benefício da terapêutica à noite, inclusive diminuindo as complicações. E a gente, de ler o estudo, vê que ele não teve nenhum viés, nenhum defeito no seu delineamento. Agora, um alerta até que eu faço um próprio questionamento pessoal e que vai me ajudar na minha terapêutica. Muitas vezes a gente pega um estudo de peso, igual foi esse estudo, eu tenho certeza que a maior parte da sociedade de nefrologistas, cardiologistas, tomou conhecimento desse estudo, mas não aplicou na prática. Júlio, quando eu retomei esse estudo essa semana, eu falei, gente, mas espera aí, nós apresentamos esse estudo com os residentes e nós não passamos a implementar isso nos nossos ambulatórios, por que não? Então, eu acho que o estudo, primeira coisa, a indústria farmacêutica, ela não está aqui toda hora lembrando a gente desse estudo, né? A indústria farmacêutica tem um papel importante na divulgação dos fármacos. E é um alerta, tanto para a gente que é médico, que é professor, que é estudante de medicina, é você aplicar um estudo dentro da sua prática. Olha, eu, segunda-feira, quando chegar no meu ambulatório em Terezinha, o primeiro senso crítico que eu já anotei dentro do meu computador aqui, que é meu cérebro, é olhar esses pacientes que estão refratários. Às vezes, eles acordam de manhã, vão para o trabalho e eles esquecem. A adesão terapêutica também é muito maior à noite. E o estudo mesmo coloca que um dos mecanismos de liberação de renina, angiotensina, aldosterona se dá mais à noite. Então, eu te respondo até por mim. Eu já sabia do estudo, a gente apresentou para os médicos residentes e a gente não implementou na nossa prática. E fica como mensagem, a gente tem que passar a ter esse hábito, ler
e aplicar dentro da nossa medicina baseada em evidências. Porque é para isso que ela existe, a medicina baseada em evidências. É para a gente aplicar as evidências científicas dentro da nossa prática. Né? Espero que tenha respondido. E, assim, eu assumo o meu erro aqui frente à sociedade. Pois então, eu acho que o que você chamou a atenção é que o trabalho foi muito bem feito, né? Mas a mensagem não tem alguém que fique batendo naquela mensagem o tempo todo, né? Retomando essa mensagem. Então, eu acho que é uma coisa que eu, quando eu vi esse trabalho, eu achei ele extremamente interessante, a primeira vez que eu vi ele. Depois, quando eu vi que o New England tinha colocado ele entre os 10 trabalhos mais importantes do ano, né? Eu falei assim, nossa, é uma coisa que você imagina, tanto artigo publicado, né, entrar entre os 10 mais importantes. Outro estudo que foi consagrado dentro da cardiologia com o mesmo peso desse estudo IJA foi o estudo isquêmia, ano passado. Esse estudo mostrou que no paciente que não tem angina, se ele tiver isquemia em algum exame complementar, mas estiver assintomático, ou seja, não tiver angina, nem nenhum equivalente anginoso, o tratamento farmacológico tem o mesmo desfecho, ou até melhor, do que se o paciente for abordado por uma angioplastia ou por uma cirurgia de revascularização cardíaca. Só que a indústria farmacêutica está toda hora aqui lembrando isso para a gente. Então, a gente já está mais atento e indicando menos procedimento. E eu não consegui abrir no New England o comentário do estudo IJA, mas é isso mesmo. O estudo não pode cair no esquecimento. E aí fica a mensagem para nós, como profissionais da saúde e educadores, de a gente ler um artigo e passar a aplicar para a nossa medicina. Mesmo que não seja lembrado por alguém. Perfeito. Esse é o que você está fazendo agora, esse é o papel. A mensagem está sendo passada aí, né, da lembrança. Marcela, a gente já está chegando no tempo. Eu queria deixar agora aberto para considerações que você queira fazer, alguma consideração final, alguma coisa que você acha que é importante ainda falar sobre hipertensão arterial, ou se você acha que a gente já esgotou. A palavra está contigo aí para você fazer a nossa finalização. Júlio, eu acho que a gente conseguiu esclarecer muitas dúvidas para a sociedade acadêmica, em que se diz a diagnóstico, tratamento. Só finalizar falando que existem novas perspectivas farmacológicas e até cirúrgicas. Eu não sei se você tem conhecimento, mas está em estudo a simpatectomia, no tratamento da hipertensão. Vários estudos estão sendo feitos, inclusive o INCOR é um dos grupos de pesquisa que tem estudado simpatectomia. Outro tratamento cirúrgico para hipertensão seria a denervação da artéria renal, mas são estudos ainda experimentais que ainda estão em fase inicial. Gostaria também de enfatizar que, assim como existem perspectivas terapêuticas, cirúrgicas e não cirúrgicas, que algumas coisas são fundamentais, como uma boa anamnese, às vezes um fármaco como o diurético, que é um fármaco antigo, não deve ser desmerecido nessa gama de possibilidades terapêuticas que se tem hoje, porque o diurético é um fármaco antigo, só que ele é usado em monoterapia, quer dizer, uma comodidade terapêutica, e que barato. Muitas evidências dentro da medicina mesmo antigas, elas perpetuam o estudo ALIAT. É um estudo que mostrou que o diurético, foi um estudo em larga escala, publicado com reconhecimento internacional, mostrou que o diurético é um fármaco que, embora antigo, constitui um arsenal terapêutico importante no tratamento da hipertensão. E que a gente, dentro, né, do que veio, do que virá, a gente deve aliar as informações e, acima de tudo, respeitar as bases da medicina, que é uma anamnese, exame físico completos. Né? Eu termino a minha fala agradecendo a você pela lembrança,
por estar aqui hoje, porque a gente sabe que quando a gente está falando, a gente também aprende e, no mais, me colocar à disposição para o que dentro do Revisamed seja necessário. E, mais uma vez, agradecer a lembrança. Marcela, a gente que agradece, foi excelente. Agradeço a tudo que você passou de uma maneira tão clara, de uma maneira tão objetiva, o tempo que você tirou também para falar com a gente, e com certeza você vai voltar em outros bate-papos dentro desse canal do Revisamed. Muito obrigado, boa tarde, bom consultório. Só dar um finalzinho aqui. Pode falar, a palavra está aberta. Um dos preceptores mais objetivos, de raciocínio lógico e que me ensinou muito. Eu costumo ter decisões muito lógicas, eu tenho uma formação matemática muito grande. E você foi uma das pessoas que mais me ajudou na lapidação, né? Se eu cheguei hoje até aqui, uma das pessoas que eu devo muito são as suas orientações. Espero tê-lo por muito tempo dentro da medicina, para essa juventude que está chegando, porque você é uma pessoa ímpar dentro da área de ensino. Obrigada, tá, Júlio? Vou acabar chorando, hein? Vou acabar chorando. Termina Não, logo. é verdade. Obrigado. Glória. Muito obrigado, Marcelo.